Bom dia, pessoal. Meu nome é Thaís, eu sou coordenadora de marketing aqui no Grupo Desmotor. Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença aqui no nosso webinar, NR12 na indústria, como se adequar, se adaptar também, né, às normas. Antes de a gente começar, eu queria falar sobre a Desmotor. Esse webinar a gente está fazendo em parceria da Desmotor com a VEG. E aí, antes de a gente introduzir sobre os produtos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre quem é a Desmotor. Bom, nós somos um grupo que está desde 1993 no mercado, há 31 anos, e nós somos uma das maiores assistências técnicas e distribuidoras VEG no Brasil. Então, nós atuamos aí nessas duas frentes. Hoje, o Paulo, que é o nosso especialista na parte de NR12, ele vai falar sobre os produtos, mas aí nós conseguimos atender as necessidades da indústria, tanto nessa distribuição do produto, e aí falando também um pouco aí sobre a manutenção de serviços. Nós, então, de produtos, nós temos mais de 100 mil peças em estoques, nós temos um estoque bem amplo, e nós também conseguimos entregar esse estoque, né, a pronta entrega. E aí, na parte de serviços, nós temos toda uma estrutura, que é essa que vocês veem aí na foto, que é uma estrutura fabril completa para manutenção de equipamentos. Bom, falando um pouco sobre o nosso propósito, né, não sei se todo mundo já nos conhece, mas desde 1993, a gente tem um propósito de proporcionar aos nossos clientes soluções de qualidade com simplicidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nosso objetivo é a gente conseguir atender as necessidades de uma forma que a gente simplifique os processos, que a gente consiga, numa forma mais rápida possível, atender essas necessidades e essas urgências, porque a gente sabe que no meio da indústria, né, tem muito impacto essa questão do tempo e da simplificação dos processos. Falando sobre a estrutura, que eu acho que é algo que vai muito de encontro dessa questão que eu falei, da simplificação, né? É muito legal a gente ver que lá em 1993 a gente começou assim, nesse prédio super, super pequeno, né? Então, lá desde dessa época, e há 31 anos, a gente trabalha como distribuidor VEG, e também com a parte de assistência técnica autorizada. E hoje é muito legal a gente ver esse crescimento. Quem tiver oportunidade, disponibilidade de dar uma olhada também nas nossas redes sociais, a gente tem aí 15 mil metros dedicados somente à operação. Então, a gente tem aí uma estrutura bem ampla para atender essas duas frentes. Falando um pouco sobre a nossa estrutura em termos de colaboradores, nós temos mais de 270 colaboradores, isso quando a gente conta as duas frentes, falando sobre o nosso administrativo, nosso comercial e a nossa parte de manutenção de serviços. E aí, nesse prédio ao lado, esse prédio cinza que vocês veem, na parte direita, a gente tem mais de 170 pessoas que são dedicadas somente à parte de serviços. Então, o que a gente chama das fábricas, da parte de controladoria, que faz essa gestão entre o cliente, o que está acontecendo na fábrica, né? E também a parte da nossa logística, que a gente possui uma logística própria. E aí, para finalizar, só para vocês entenderem um pouco, né, sobre a nossa capacidade, a gente vai ter que atualizar esses números daqui a pouco, né, porque está terminando aí no ano de 2024, mas em 2023 a gente a gente realizou mais de 150 mil vendas nessa parte de produto. Falando de serviços, nós executamos 7 mil serviços, e aí, contando todos os parceiros que nós temos, que temos parceiros que são só parceiros de produto, só parceiro de serviço, parceiro que trabalham conosco nas duas frentes, nós atendemos mais de 7,7 mil parceiros. E aí eu estou aqui à disposição, vou ficar aqui durante todo o webinar. Quem tiver dúvida também, eu vou contar aqui com um especialista técnico aqui da Desmotor, que vai poder responder em tempo real. E também vocês podem deixar suas dúvidas, que a gente pode também levar para o Paulo, para ele conseguir apoiar vocês com as respostas. Eu não estou mais compartilhando, né? Não estou, né? Bom, então agora eu gostaria de introduzir, né, receber o Paulo Brito, que é o especialista de aplicações da VEG, voltado para essa área de NR12, que é um grande parceiro nosso e que com certeza vai poder aprimorar muito o nosso conhecimento nessa área. Paulo, você está por aí já? Eu não sei. Bom dia. Deixa eu ver você, cadê você? Tô com a câmera ligada.
Acho que é o único que está com a câmera. Somos eu e você com a câmera ligada. Ah, achei você. É que eu tive que ir mais pro lado para te achar. Bom dia, Paulo, Thaís. bom dia. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade de finalizar Imagina. nosso cronograma de treinamento online. E aí o palco é seu, mas eu estou por aqui também se precisar de alguma coisa. Ótimo, eu que agradeço o convite novamente, né? Deixa eu posicionar a câmera direitinho aqui. A gente não pode pôr muita luz, senão estoura. Pouca luz, ele fica se movimentando. Então, Gostei do seu cenário. estou aqui no meio da rodovia aqui. Olha que perigo. Que bacana. Essa aqui é um dos produtos que nós vendemos também, Ah, que são as cortinas de luz para automação em pedágio. você sabe que uma vez teve uma pessoa que me falou assim: Nossa, a VEG está em todo lugar. Esses dias passei no pedágio e eu vi o nome da VEG lá. Olha lá, olha lá. A gente está invadindo o mundo, É graças a verdade. Deus. Ó, eu vou começar então a compartilhar a minha apresentação. Queria agradecer a todos aí pela presença. Estou vendo aqui que estamos em 61 pessoas, né? Então, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre NR12, quais são os caminhos para a gente fazer a adequação correta, né? Uma perfeita adequação. E durante a apresentação, vocês podem fazer as perguntas no chat. O Lauro, que acho que está no chat lá, ele vai respondendo. E o que enroscar, que ele não conseguir responder, a gente conversa no finalzinho. A gente vai deixar aí 10 minutinhos para a gente bater um papo. A apresentação é rápida e sucinta, né? Porque falar sobre NR12 a gente precisaria de no mínimo 4 dias, que é o curso que a VEG oferece. Se alguém tiver interesse em se aprofundar no assunto, a VEG oferece um curso de 4 dias, né? Tá lá no site da VEG, nos treinamentos. Então a gente faz um curso de 4 dias lá, onde a gente 8 horas, né? 4 dias de 8 horas por dia, para falar sobre normas e aplicações. Aqui é mais uma introdução, né, para deixar um gostinho aí de quero mais. E quem tiver interesse, estamos à disposição aí. Então, eu vou começar a compartilhar a minha apresentação. E aí, a gente vai tocando o barco. A apresentação já está colocada, está todo mundo enxergando a apresentação. Thaís, você Aqui dá pode me para ver falar? sim. Tá Tá certo. tudo, Deram um tá tudo, joinha também. tá tudo certo, né? Então, eu vou até desligar a minha câmera para não ficar tomando conta aqui da apresentação. E aí a gente só deixa o áudio. Bom, então, pessoal, meu nome é Paulo Brito. Eu trabalho há 14 anos na VEG e tenho 20 anos de experiência na área de NR12, né? Antigamente conhecida como PPR-PS aqui no estado de São Paulo. E desde 2010, quando ela foi renovada, né, houve uma releitura, uma nova NR12, assim por dizer, porque a antiga tinha 8 páginas e a nova tem 80 páginas, né? A NR12 é de 1978, então ela já era bem antiga e ela foi revisada em 2010 e dia 24 de dezembro de 2010 saiu a portaria 197 com a nova NR12. Então é isso que a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá. Bom, a VEG, como todos sabem, né, para quem já participou de alguns treinamentos nossos, a VEG é uma empresa nacional 100% brasileira, localizada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ela já tem mais de 61 anos. Espera aí que eu... Ô, Thaís, está rodando o slide? A Não, apresentação? eu acho que Hum, você deve ter colocado para compartilhar só essa tela, Será? só essa janela, não sei. Bom, vamos parar de compartilhar e compartilhar novamente, que aí fica mais fácil. E eu testei agora há pouco, tá tudo em ordem. Faz parte.
Ô, Thaís, Oi, eu acho que você que está com o controle, porque aqui eu? tenta mudar a tela Eita, para você ver. deixa eu ver. Não, eu tô colocando pro lado, não tá indo, não. Não, Deixa eu ver aqui. agora foi. Ah, agora foi. Isso. Bom, então, gente, dando seguimento aqui, então, como eu falei, a WEG é uma empresa 100% nacional, né? Está localizada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, foi inaugurada em 1961 e a WEG, né, como todo mundo conhece, WEG, são as iniciais dos três fundadores, Werner, Egon e Geraldo, os três catarinenses também. Vamos passar um videozinho aí para vocês entenderem melhor, tá? Você já se perguntou o que nos move? Aquilo que nos inspira, que faz o nosso olho brilhar e que nos motiva a querer sempre mais? Nós, da WEG, somos movidos por energia, tecnologia, desafios e oportunidades. Assim, todos os dias, damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. E não é de hoje que a WEG tem um olhar atento para o amanhã. Tudo começou em 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, quando um eletricista, um administrador e um mecânico decidiram unir experiências para empreender. Werner, Egon e Geraldo fundaram a WEG, produzindo inicialmente motores elétricos. Ano a ano, a WEG cresceu, ampliou sua linha de produtos e se transformou em uma solução global com máquinas elétricas e automação para indústria e sistemas de energia. Quando o assunto é energia, é comum ouvir o nome WEG. Além de sermos uma das maiores fabricantes de máquinas elétricas do mundo, a WEG é sinônimo de soluções tecnológicas inteligentes, oferecendo produtos que consomem menos energia, produzem mais e automatizam processos. Um exemplo são nossos motores elétricos, que são desenvolvidos com constante evolução tecnológica, resultando em alto desempenho e a máxima eficiência energética. Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, temos o desafio de criar fontes geradoras de energia renovável, atendendo demandas sociais, econômicas e ambientais. Também desenvolvemos produtos inovadores, eficientes e seguros para a proteção de equipamentos e informações eletrônicas. Além disso, atuamos na geração de soluções para a mobilidade elétrica, desenvolvemos tecnologia de automatização para empreendimentos e produzimos tintas líquidas, em pó e vernizes eletroisolantes. Sempre que um novo assunto sobre energia começa a aparecer, pode ter certeza, nós da WEG já estamos estudando esse tema. Evolução e melhoria contínua estão no nosso DNA. Acreditamos que sempre é possível fazer melhor. Pensar em inovação tecnológica é uma cultura que vem desde a sua fundação. Com um olhar atento ao futuro, nós da WEG trabalhamos para nos tornarmos mais competitivos, mais conectados e eficientes, contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Antecipando tendências como a indústria 4.0, novas fontes energéticas e mobilidade elétrica, trabalhando para a criação de indústrias e cidades mais eficientes, mantendo-se em constante evolução, sempre buscando novas tecnologias e soluções. O investimento constante em pesquisa e a formação de um time robusto de especialistas no Brasil e no mundo, dedicados à geração de ideias, tem produzido um número crescente de inovações. O que o mundo vai ver amanhã, nós da WEG estamos desenvolvendo hoje. Se tem uma coisa que gostamos, é de encarar desafios. Seja local ou global, continuamos a cruzar fronteiras. A internacionalização da WEG iniciou em 1968. Nos anos 90, esse processo ganhou força com a implantação de escritórios em países estratégicos. Os anos 2000 foram decisivos para a nossa presença global, com a instalação do primeiro parque fabril no exterior. Essa vontade de ampliar horizontes só cresce e motiva a busca por níveis internacionais de qualidade cada vez mais exigentes. Hoje temos fábricas em 12 países e contamos com uma estrutura de escritórios comerciais capazes de atender todo o mundo.
Todos os dias, são criadas diversas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional. Uma delas é o Centro de Treinamento VEG, uma escola de formação profissional que qualifica o jovem aprendiz para o trabalho em atividades técnicas. Fundado em 1968, o centro já capacitou milhares de alunos, inserindo-os no universo da tecnologia e da inovação e ensinando conceitos de ética e integridade. O ciclo de oportunidades da VEG se completa com cursos técnicos e com vagas disponíveis nas unidades espalhadas pelo mundo. Assim, cada colaborador tem a chance de se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Nós somos a VEG, movidos por energia, tecnologia, desafios e por oportunidades. Uma empresa que vai continuar a cada dia dando novos passos, abrindo caminhos, evoluindo e tratando o futuro como um assunto do presente. VEG, transformando energia em soluções. Bom, pessoal, então vamos lá ao que interessa, né? Falar sobre adequação de máquinas. O nosso curso na VEG sobre adequações de máquina se denomina DT09. Então, qual que é a ideia desse bate-papo, né? Promover esclarecimentos e visualizar formas de aplicar esses produtos de segurança em detrimento da norma. Hoje a VEG basicamente tem 100% ou 99%, sempre falta alguma coisa, né? Dos produtos para adequação de máquinas. Mas tudo que você precisa para fazer uma adequação de máquinas, você encontra no portfólio da VEG através da Dismotor. Então, quais são os tópicos abordados na aplicação de implementação de NR12, né, na adequação propriamente dita? Para a gente fazer uma adequação de NR12, como adequar as normas dentro da nossa empresa, né? O primeiro passo, o primeiríssimo passo é fazer uma apreciação de risco. A apreciação de risco vai nos dar, eu sempre brinco, a receita do bolo para você fazer uma perfeita adequação. Quem tem uma perfeita análise, apreciação de risco, APR, né? Quem tem uma perfeita APR, apreciação de risco, vai conseguir executar perfeitamente a adequação dentro do seu parque fabril. E dentro da APR, que é a apreciação de risco, nós temos a ISO 12100, ela acabou de receber uma atualização, eu recebi hoje no e-mail a atualização da 12100, que é uma norma. A análise qualitativa, que é a NBR 14153, a quantitativa, que é a 14121, que é o HRN, né? E a Performance Level, que é a ISO 13849, que fala sobre a performance dos produtos que você coloca na sua adequação. Hoje nós temos as hierarquias, né, de legislação e elas estão dessa maneira, que é a Constituição Federal, né? Depois a CLT, onde a gente tem emendas constitucional, tratados de convenção, direitos humanos e por aí afora. As portarias, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as normas técnicas da ABNT. Bom, por que fazer a NR12? Porque é lei, né? E ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que a não conhece. Isso é o artigo 3 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Lá nos anos 50 já se falava de normas de segurança, né? A CLT já falava que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir normas de segurança, instruir empregados, adotar as medidas que sejam determinadas pelo órgão, facilitar exercício de fiscalização. E também cabe ao delegado, né, que é o fiscal, o famoso fiscal do Ministério do Trabalho, fazer a fiscalização desse movimento, né? E ele tem total autonomia para visitar a sua empresa, sem marcar hora, nem data, nem local, para poder fazer essa fiscalização. Então, lá nos anos 50, a gente já falava de normas de adequação, né? A NR12, eu falei que teve uma renovação em 2010, que ela é de 78, mas nos anos 50, um pouquinho antes, já se falava de adequação de máquinas de segurança em máquinas na CLT. A responsabilidade civil, né?
aquele que por ação, omissão involuntária, negligência ou imprudência ou imperícia causar dano a outra pessoa, obriga-se a indenizar. Ou seja, o dono de uma máquina que tem um empregado, se por ação, omissão voluntária ou negligência, imprudência ou imperícia causar dano a essa pessoa, ele tem que indenizar. Então está bem claro. Né? A lei federal do CDC, artigo 10, também diz que ninguém pode colocar no mercado produtos, né? Ou seja, os fabricantes de máquinas não podem vender máquinas sem adequação de NR12, que sabe ou deveria saber que apresenta alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde de outros. Isso é um exemplo, né, de máquina trabalhando, obviamente, sem adequação de NR12, né, sem ergonomia, sem EPI, sem nada, né? Isso é uma bela de uma máquina, só que assim, essa máquina não é simplesmente a gente tirar o povo aí de dentro e botar para trabalhar. Essa máquina tem que ter uma automação geral. Por isso que a apreciação de risco é muito importante. Ela vai avaliar todo o contexto da máquina, né? A apreciação de risco é um estudo técnico que visa identificar e analisar os possíveis riscos presentes no ambiente de trabalho, considerando o meio do ambiente. A gente tem dentro do sistema de normas, normas do tipo A, normas do tipo C e normas do tipo B, né? São normas do tipo A, que são genéricas, as B, que são direcionadas, produtos que podem ser aplicados, e as C, que são normas específicas, tipo injetoras, prensas, panificação, essas são normas específicas. Nós temos a 12.100, como a gente tinha comentado, segurança de máquinas, princípios gerais de projetos e apreciação de risco. Aí nós temos definição de perigo e risco, né? Perigo é a fonte potencial do dano e risco, combinação da probabilidade da ocorrência de um acidente e da severidade deste. Bom, os riscos adicionais devem ser adotados medidas de proteção, por exemplo, como queimadura. Então, a apreciação de risco, ela avalia a adequação aos riscos adicionais também, né? Por exemplo, você fez proteções mecânicas, proteções ópticas, mas e a proteção queimadura? Existem componentes eletrônicos, elétricos? Não. Aí você tem que ter proteções mecânicas. Então, a apreciação de risco, ela observa e nos ajuda a interpretar isso. Como que funciona o ciclo de vida da segurança, né? O ciclo de vida da segurança, ela funciona dessa maneira aí. Avaliação de riscos e perigos. Aí nós temos a elaboração, avaliação, depois elaboração e os requerimentos necessários para fazer a adequação. Projetos e verificações. Ok? Instalação e validação. Validação pelo pessoal de processo, pelo pessoal que opera a máquina, né, pela engenharia da empresa. Manutenção e melhorias, ou seja, toda vez que você modificar essa máquina, trocar uma ferramenta, sempre que você fizer qualquer modificação na adequação, você tem que começar tudo de novo. Validar tudo, fazer a elaboração, fazer o projeto da renovação, instalação, voltou aqui. Se houver melhorias e manutenção de novo, então é um projeto, é um processo cíclico. Bom, na apreciação de risco, a gente também vai ter a 14153, né? Vocês todos já devem ter ouvido aí em algum momento, aqui nós temos uma máquina de categoria 4, aqui nós temos uma máquina de categoria 3. Como que eu avalio isso aí? Justamente aqui, ó, 14153, partes de sistemas de comando relacionados à segurança. O que significa isso aqui? Nós vamos avaliar a categoria de risco da sua máquina ou daquele ponto da máquina, fazendo 3 perguntinhas aqui, ó. Severidade do ferimento, frequência ou tempo de exposição e possibilidades de evitar o perigo. Então, vamos fazer aquela prensa que a gente viu o videozinho ali anterior, né? Se a gente fizer uma rápida avaliação aqui pela 14153, qual que é a severidade do ferimento? Na minha avaliação, é grave, né?
E qual que é a frequência ou tempo de exposição? Como é um vídeo aleatório, a gente não sabe qual é o tempo de exposição, mas vamos falar que é um tempo normal, né? 8 horas por dia, 5 dias por semana, ou 6, né? De 40 horas semanais. Então, a frequência é um tempo de exposição alto, né? Então, contínuo ou um tempo longo. Então, a gente vai aqui para F2. Então, a gente está em S2, F2, e possibilidade de evitar esse perigo sem adequação é quase impossível, né? Então, a gente vai para P2. Então, a gente usou o métodozinho aqui, S2, F2, P2, a gente vai atingir categoria 4, ok? Então, é um método que a gente usa para avaliar a categoria de risco. Isso é bom, gente, já alertando, a apreciação de risco tem que ser feita por uma empresa que seja habilitada e capacitada, tá? E imparcial, principalmente isso, imparcial. É difícil quando a gente vai fazer uma apreciação de risco interna, onde você pode ter avaliações tendenciosas, né? Pô, a máquina é minha, não, mas eu não acho que é tão perigoso, o outro não, mas eu acho, e fica naquele. Então, quando uma pessoa de fora vem fazer a avaliação, é mais fácil, né, para ela ter uma imparcialidade. E quem faz a apreciação de risco, ele tem que ser habilitado e capacitado. Quem é habilitado a fazer apreciações de risco? Engenheiro de segurança. Só o engenheiro de segurança pode assinar uma apreciação de risco. Qualquer engenheiro de segurança? Não, ele tem que ser capacitado, né? Como eu falei, habilitado e capacitado. A pessoa não pode só ter habilitação e não ter a capacitação de tempo de estudo da NR12. Ok, entendido? Então vamos dar sequência aqui, tá? Então a gente fez a 1453 e avaliou com aquela máquina lá que a gente viu ali atrás. Vamos falar dela, que é mais fácil de todo mundo visualizar, que ela é uma categoria 4. Espera aí que enroscou de novo aqui o slide. Ó, eu vou parar de compartilhar aqui e vou retornar porque o slide enroscou aqui de novo. Eu não sei o que está acontecendo com isso aqui hoje. Bom, dando continuidade aqui, gente. Então a gente avaliou a categoria de risco da máquina e falou que ela é categoria 4. Para a máquina atender a categoria 4, nós vamos comprar equipamentos, né? Então a apreciação de risco foi feita, ela avaliou os riscos, os perigos, e ela determinou, olha, você tem que proteger aqui, aqui, ela te monta um escopo da onde você tem que proteger, tá? E depois você vai fazer um projeto elétrico e mecânico. Quem assina o projeto elétrico? O eletricista, né? Engenheiro eletricista. Quem assina o projeto mecânico? Engenheiro mecânico, ok? Aí nós compramos os equipamentos e vamos fazer a adequação. A adequação,
elétrica dos equipamentos, né, a adequação eletrônica dos equipamentos, ela tem que atingir a categoria de risco determinada pela apreciação. Então, você tem que usar equipamentos que atendam à categoria de risco determinada. Então, qual que foi a categoria que a gente falou que a prensa era? Categoria 4. Então, nós vamos ter que usar equipamentos que atendem categoria 4 e ligar eles eletronicamente, eletricamente falando, em categoria 4. Então, aqui ó, na norma ela está assim, categoria B, categoria 1 de segurança, que é basicamente 0, né, onde você usa só equipamentos de automação. Categoria 2, onde ela requer um monitoramento de falha. Então, aqui vocês podem ver que eu já coloquei um relé de segurança, junto com um contador de segurança, monitorando uma chave que abre e fecha a porta ali em duplo canal, ok? Pode ser um inversor também. Em categoria 3, isso aqui tá, a gente encontra na norma, tá? Isso aqui não foi a VEG que desenvolveu, eu não tirei da mente de ninguém. Isso aqui exatamente está na norma, a gente só substituiu por produtos VEG, né? Então, em categoria 3, ela já fala, quando um defeito isolado ocorre, função de segurança é sempre cumprida. Alguns defeitos, mas não todos, serão detectados e o acúmulo de defeitos pode levar à perda da função de segurança. O que isso quer dizer? Em categoria 3, eu tenho que usar o sistema redundante. A base da segurança da NR12 é a redundância. O que significa isso, né? Se um canal falha, o outro atua e garante a parada segura da máquina. Então aqui você pode ver que nós estamos em redundância, tem uma chave em duplo canal aqui, né? Ele tem 2 contatos, entrando no relé de segurança também, que é duplo canal, fazendo a parada da máquina em 2 contatores. Ali a gente mostrou um motor, mas pode ser um inversor, uma válvula hidráulica, uma válvula mecânica, um freio, enfim. Vai depender da parada da máquina. Isso é categoria 3. Aqui, categoria 3, aqui tem uma chave mecânica e um sensor de proximidade, todos de segurança, certificados, que atendem até a categoria 4, em duplo canal com relé, em duplo canal com os contadores fazendo a parada. Aqui um inversor com STO, né? O uso de cartões de segurança no drive, quando você vai usar para fazer adequação de NR12, é obrigatório, tá? Obrigatório, mas nem tanto, né? Vamos lá. Se você não tiver a função STO ou SS1T, que é o drive de segurança, no seu drive comum, aí você pode usar os 2 contadores em série para fazer a parada da máquina, tá? Nesse caso aqui, a gente está especificando um drive da VEG que tem STO. STO é um Safety Torque Off. Ele garante a parada da máquina. Ele está em categoria 3, tá? O nosso STO ele é certificado em categoria 3, então ele atende até a categoria 3. Em categoria 4, nós temos também o mesmo desenho. Sensores ali protegendo a porta de entrada de uma área de risco ou uma grade de proteção, com sensor em um relé em duplo canal, fazendo a parada da máquina em duplo contator. Aí você vai falar, oh, Paulo, mas a categoria 3 e 4 são iguais. Qual é a diferença? Diferença básica, vou voltar lá, por isso que eu dei uma acelerada aqui. Aqui nós temos 2 sensores acionando um relé que faz a parada da máquina. Eu tenho uma chave mecânica e um sensor de grade, né, um sensor de proximidade. Lá na outra, na categoria 4, eu só tenho um sensor. Então, qual que é a diferença básica entre 3 e 4? Categoria 3, eu posso usar várias chaves, ou seja, aqui poderia ter mais um botão de emergência, aqui poderia ter mais 2 sensores, ou seja, eu posso ligar vários elementos com função de segurança em série com um único relé, fazendo a parada da máquina. A categoria 3 me permite isso. A categoria 4 não. A categoria 4 ela diz que para cada item de segurança, um botão de emergência, um sensor de grade, uma chave mecânica, uma cortina de luz, enfim, ele tem que ser monitorado por um único relé de segurança. Apolo, se eu tiver 10 botões de emergência numa máquina de categoria 4, eu tenho que ter 10 relés? Sim, tem que ter 10 relés.
para atingir categoria 4. Porque muita gente me pergunta, né, Paulo, seu relé atende categoria 4? Eu falo, atende até categoria 4. Mas por que até categoria 4? Porque se você ligar daquela maneira em que você tem categoria 3, ele atende categoria 3. E ele pode atender até categoria 2, se você tiver só com um contator. Ah, entendi. Então, ele atende até categoria 4. Vai depender de como eu fizer a ligação. Como vai estar o meu projeto elétrico. Exatamente. Aí nós temos outras maneiras de ligar outros relés, né? Nós temos relés programáveis, CLP de segurança. Por isso que o projeto é muito importante para você usar o equipamento correto, que atenda a categoria de risco requerida pela apreciação de risco, que você não gaste dinheiro à toa. Às vezes, em vez de usar 10 relé, você pode usar 3 relé programável, um CLP, né? Então o projeto é muito importante por causa disso. Então aqui, categoria 4 para um inversor de segurança com STO. O inversor atende 3, né, com STO. Eu coloco mais um contator, ele vai atender a categoria 4. Se o inversor tiver SS1T, que é o Safety Torque Off com entrada SS1T, né, que é a digital, aí a gente vai atender categoria 4, tudo certificado, bonitinho, tá, gente? Produtos de segurança têm que ter certificação. Por quê? Porque a norma fala que eles têm que atender a categoria de risco requerida pela apreciação de risco. Então, se a categoria de risco falou que é categoria 4, o seu produto que você vai colocar na sua máquina tem que atender até categoria 4 e certificado. A norma não fala sobre certificação, tá bom? Mas como que você vai... Oi? Desculpa te interromper, é que você ia começar outro slide. Como você está falando dessa questão da norma e também dos profissionais, o Hudson tem uma dúvida. Ele perguntou se o técnico em eletrotécnica, se ele não pode assinar o projeto elétrico. Se ele pode assinar o projeto elétrico ou não. Não, o tecnólogo não pode assinar o projeto elétrico para adequação de NR12. Porque assim, se não me engano, lá no CREA, para cada, né, você tem lá o seu CREA, né? Para cada graduação, você tem os níveis que você pode assinar dentro do site do CREA, né? E de acordo com para assinar alta, média, né, e extra baixa tensão, por exemplo, que é a adequação de NR12. Mas para adequação de NR12, técnico de segurança não pode assinar, tem que ser engenheiro de segurança. E projeto elétrico não pode ser tecnólogo, tem que ser engenheiro eletricista, tá bom? E se for engenheiro de automação? Aí você me pegou. Eu preciso... O William perguntou aqui. Aí eu vou ter que consultar os meus gurus, né? Vou perguntar para o nosso amigo Jouber, nosso professor, que ele é um engenheiro de segurança, mas se não me engano, não. Se não me engano, tem que ser engenheiro eletricista para poder assinar o projeto elétrico de adequação. Mas fala para ele, depois se ele quiser mandar um zap para a gente aí, entrar em contato, a gente responde direitinho para ele. Beleza. Tá bom? Mas a priori, tecnólogo não pode, tá? Tá bom, obrigada, viu? Por nada. Então vamos continuar aqui. O HRN, como a gente falou, ele é um método, né, o Hazard Hunter Number, que avalia a prioridade que você vai ter de acordo com as suas máquinas. Por exemplo, você tem lá 100 máquinas no seu pátio, 200 máquinas. Por onde eu vou começar? Qual que é a necessidade maior, né? Então, o método HRN, ele usa aquelas perguntinhas também, probabilidade de ocorrência, frequência, grau de possíveis danos, só que ele também usa o número de pessoas expostas a esse risco, né? Então, o HRN, ele vai te dar aqui, ó, probabilidades, quase impossível, altamente provável, frequência de exposição anualmente, mensalmente, diariamente, constantemente, graus de severidade, arranhões, dilaceramentos, fraturas, número de pessoas expostas, de 1 a 2, 3 a 7 e mais de 50 pessoas. O que acontece? Você vai usar esses números, né? Você vai classificar esses números dentro da sua máquina e vai chegar num coeficiente, onde a gente vai multiplicar aqui, tá vendo? Ó, PO vezes FE vezes GS e vezes NP, número de pessoas, né?
E aí a gente vai chegar aqui, numa tabelinha. Então você vai atingir de 0 a 1, aceitável, muito baixo, risco aceitável. De 1 a 5 também é muito baixo. De 5 a 10, baixo, mas você tem de 0 a 3 meses para atender. E assim por diante. Quando você atinge, por exemplo, um número maior que 1000, ele é inaceitável, ou seja, parar a atividade imediatamente e executar a adequação de máquinas. Aí você vai fazer, por exemplo, numa prensa. Numa prensa, que a gente entende que é um equipamento perigoso, se você trabalhar com ela uma vez por semana só, em 5 dias de trabalho, só uma vez por semana, durante 3 horas, e uma pessoa só que opera. É um risco X. Se você tem uma outra máquina menos perigosa, categoria 3, sei lá, um esmeril, uma furadeira, e ela tem categoria 3, porém aquela máquina trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, e é uma máquina compartilhada, todos colocam a mão ali para fazer algum tipo de serviço. Essa classificação de risco através do HRN, ela subiu demais pelo número de pessoas participando do evento, pela quantidade de dias que ela trabalha e horas que ela trabalha. Então, provavelmente, o risco aceitável ou inaceitável de parar a ação imediatamente nessa furadeira, por exemplo, ela vai ser maior que na dobradeira, na prensa. Então, ela te dá uma diretriz por onde começar a sua apreciação de risco. Isso, a HRN, muita gente, quando faz a apreciação de risco, já usa o método HRN. E aí a 13849, que ela é bem parecida com a 14153 para avaliação de categoria de risco, só que a ISO 13849 é uma norma internacional, né, ela foi traduzida, ela vai além, ela avalia também, como a gente já estava falando, no tipo de produto que você usa na sua máquina, tá? Então, sua máquina categorizou categoria 4. E aí você usa a cortina da WEG, a relé da WEG, o sensor da WEG, por exemplo. O meu relé de segurança, ele é categoria 4, SIL 3 PLE, a Performance Level, que é avaliada pela 3849, dele é PLE, categoria 4. Ou seja, ele é o maior nível de performance dentro de uma categoria de relé de segurança. Isso dá uma confiabilidade no produto, né? Aqui, ó, estou passando aqui, né? Então aqui a gente tem PLA, PLB, C, D e E. Então meu relé de segurança é PLE, categoria 4, SIL 3. E ele é certificado, ou seja, se você tiver produtos certificados de acordo com a 3849, categoria 4, PLE, a sua máquina no final vai estar em categoria 4. Mas se você usar, veja só, um relé de segurança PLE, uma chave PLD e um contador PLC, na soma e divisão dos fatores, você não vai atingir categoria 4, você vai atingir categoria 3, provavelmente. E a análise de risco falou que você tinha que atingir categoria 4. Então, a 3849 ela nos dá diretrizes para trabalhar com produtos que estejam no mercado e que atendam à categoria de risco requerida pela apreciação de risco. Por exemplo, o que trocando em miúdos isso quer dizer? A 3849 ela avalia a performance level de um produto através do MTTF dele, do DC, do CCF, que são controles de níveis de falha, né? E para detectar se você está com produto PLA ou PLB, C, D e E. Então, o MTTF é o tempo médio de falha, o MTTF deu o tempo médio de falhas perigosas, porque, por exemplo, uma falha de relé, de LED, né? Tem aqueles LED de sinalização, falha de LED não é uma falha perigosa. Agora, a falha de um relé é uma falha perigosa, né? Então, esses parâmetros dizem respeito ao tempo estimado que o produto levará para apresentar uma falha. Ok? O CCF é a falha de causas comum. Diz respeito à probabilidade de 2 canais falharem ao mesmo tempo, né? Lembra que eu falei de canais
duplo, né? Duplo canal, os canais eles trabalham independentes. Se um falhar, eu tenho o outro. Qual que é a probabilidade desses dois canais falharem ao mesmo tempo? Ela avalia isso no projeto elétrico do produto, né? O da WEG, por exemplo, a gente trabalha com trilho de canais separados. Então, dificilmente os dois vão dar problema ao mesmo tempo por problemas parecidos, porque eles estão em canais separados. Se um falhar, não necessariamente o outro falha. A gente usa relés de segurança, ele tem dois relés de segurança interno dentro do relé, trabalhando em simultaneidade, né, em duplo canal. Se um falhar, o outro não necessariamente vai falhar. Então a gente usa esses artifícios para chegar à categoria requerida, né? Então a 13849 é bem extensa, né? Nós não vamos falar exatamente todinho dela. E a 13849 falou que o relé de segurança PLE categoria 4, SIL 3, ele pode ter uma falha segura a cada 100 anos. Se você for olhar na norma, é isso que ele quer dizer. Ok? Bom, aí falando a gente então avaliou a apreciação de risco, né? A gente falou sobre a 12.100, a 14153, a 3849, o HRN. Aí a gente falou do projeto elétrico, né? Porque a apreciação de risco, ela me dá a categoria de risco e indica os pontos de risco. Aí o projeto elétrico e mecânico vai me dizer como eu vou fazer para proteger. Ah, mas cadê a cartilha, Paulo? Não tem cartilha. Não tem cartilha. Por isso que eu falo que eu tenho 20 anos de capacitação. Eu não aprendi nos livros da faculdade. Foram 20 anos de capacitação para cada máquina. Às vezes pode ter 10 máquinas iguais. Para cada máquina você vai ter uma adequação diferente. Mas por quê? Ué, porque às vezes cada máquina faz um produto diferente, eu tenho uma ferramenta diferente, eu tenho um processo diferente. A máquina é igual, mas o processo, o final ali, o produto final é diferente. Então a ferramenta é diferente, as proteções vão ser diferentes. Então, esse projeto, né, só o tempo de experiência que vai dar capacitação. A habilitação, não. A habilitação você tem que ser engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança. E aqui nós estamos com a nossa NR12, ela está dessa maneira aqui, ó, princípios gerais, arranjos físicos, instalações, porque a NR12 não é só a proteção, tá, gente? A gente fala de arranjo físico. Dispositivos elétricos, né? A parte de NR10, a NR12 puxa muito a NR10. Sistemas de segurança, componentes pressurizados, né? Mangueiras pressurizadas, você tem que prender, adequar, garantir a segurança dela para que ela não estoure e vire um chicote. Transportadores de materiais. O aspecto ergonômico entra na NR12 também, que é a segurança do operador. Manutenção, expensão, sinalização, manuais, procedimentos, tudo isso está dentro da adequação de NR12. Projeto, fabricação, capacitação. A capacitação depois de toda a NR12 feita. O que a gente tem que fazer? Capacitar o operador para uma nova condição de trabalho. Requisitos de uso de detectores de presença eletrônicos, conteúdo programático da capacitação e por aí afora. Aí também tem lá os anexos, né? Anexo 5, 6, 7, 8. Aí ele fala das normas específicas, motosserras, máquinas para panificação, confeitaria, açougue, prensa, injetoras e por aí afora. Esse é a cara da nossa NR12, da norma escrita, né? Aqui eu vou dar uma passadinha, porque aqui são textos escritos nas normas, tá? Ó, na aplicação desta norma, os anexos devem ser consideradas as características das máquinas e equipamentos do processo, a apreciação de risco e o estado da técnica, a adoção de sistemas de segurança e entende-se por alternativa técnica existentes prevista nas NRs em seus anexos, normas técnicas oficiais ou normas técnicas internacionais aplicáveis. Como nós temos a nossa NR12, nós não precisamos das normas internacionais aplicáveis. Cabe ao trabalhador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, não realizar qualquer tipo de alteração nas proteções mecânicas, por isso que a gente trabalha exaustivamente para evitar as burlas, né? E lembrando que burla é crime, tá? A gente trabalha para evitar a burla, mas a burla é determinada como crime, tá?
comunicar seu superior imediato nas falhas de equipamentos, né? Participar de treinamentos e colaborar com o empregador na implementação das normas. As máquinas nacionais ou importadas, fabricadas de acordo com a NBR 3849, partes 1 e 2, são consideradas em conformidades com requisitos de segurança previstos. Então, o que isso quer dizer? Se vem uma máquina do exterior e ela está adequada à ISO 3849, não a NR12, ela também está adequada, tá? Então, a 3849 vale como adequação de NR12. Os equipamentos de NR12 são considerados EPCs. Por que EPCs? Porque eles protegem coletivamente, diferentemente do IPI, né? Que ele protege individualmente e também é necessário para o trabalho, luvas, óculos, protetor auricular, sapatos e afins. Os EPCs, que são grades, cortinas de proteção, sensores, eles protegem o processo produtivo, porque num processo produtivo não é só o operador da máquina que está ali, né? Está o operador da empilhadeira, está a pessoa que limpa, às vezes um maior aprendiz, às vezes um ajudante de operação, né? Então, o EPC e a NR12, ela visa proteger o coletivo. Bom, gente, vimos aí o perfeito uso dos produtos, né, dos equipamentos de EPI, né, o rapaz estava usando capacete, luva ali, enfim, né, perfeito, né. Bom, e voltando à NR12, como eu falei, ela nos dá dicas, né, ela chama a NR10 em alguns quesitos. A NR10 é uma coisa, a NR12 é outra, mas elas andam juntas, né, porque antes de fazer a NR12 a gente tem que fazer a 10, porque o cara não pega a mão na prensa, mas toma um choque elétrico porque a máquina não está aterrada na carcaça da máquina, aí não resolveu nada, né? Então, os circuitos elétricos de comando e potência da máquina e equipamento devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidente. Devem ser aterrados. As carcaças em blocos de blindagem dos partes condutores da máquina e equipamentos devem ser projetados com meios dispositivos que garantam sua blindagem. Os condutores de alimentação elétrica da máquina e equipamentos devem oferecer resistência mecânica, proteção contra a possibilidade de rompimentos, né? Não fiquem em contato com a parte móveis ou cantos vivos, dificultar o trânsito de pessoas, outros riscos de localização e não propaguem fogo. Os quadros ou painéis elétricos de comando, requisitos, segurança, possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada, possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico, restrição de acesso por pessoa não autorizada, ou seja, quem pode abrir um quadro elétrico de uma máquina, né? O engenheiro eletricista de manutenção, é o pessoal da manutenção. O operador pode abrir mesmo que ele seja engenheiro eletricista? Não, ele é operador da máquina. Quem tem que abrir é o amigão lá da manutenção, né? O engenheiro eletricista da manutenção, ele que está habilitado e autorizado a abrir o painel elétrico. Está em bom estado de conservação, proteção e afins, ok? Então aqui fica facilmente identificável, né? Um produto sem condições de trabalho e o outro perfeitamente adequado para trabalhar. Instalações elétricas de máquinas possuem dispositivo de proteção contra sobrecorrente, né? Sobretensão, falta inversão de fase, os comandos de partida ou acionamento que impeçam o seu funcionamento automático a serem energizados, ou seja, toda vez que a gente acionar um botão de emergência, né, ou desacionar, a máquina não pode voltar a funcionar automaticamente. São proibidas a utilização de chave geral para
partida e parada da máquina, chaves tipo faca, partes energizadas expostas, isso tudo está dentro da NR12, chamando a NR10. Os dispositivos de partida e acionamento de parada devem ser projetados e selecionados a modo que não se localizem em zonas de perigo, óbvio, possam ser acionados ou desligados por qualquer pessoa, impeça o acionamento ou desligamento involuntário, né? Não pode ser acionado acidentalmente, não acarretem riscos adicionais, dificulte a burla, lembrando que burla é crime. Então aqui nós temos um bimanual numa máquina. O bimanual ele tem uma especificação para máquinas onde você requer o uso das duas mãos e você tem que estar com as duas mãos fora da zona de risco no momento do acionamento. Aqui é um bimanual, né? O bimanual você tem que usar botoeiras óticas, botoeiras mecânicas, botoeiras pneumáticas, não tem problema quanto a tipo de botoeira, mas você é obrigado a usar um relé de segurança que garanta que você tenha que acionar com as duas mãos no tempo igual ou menor a 0,5 segundos. Então é isso que fala sobre o bimanual dentro de uma norma. Os botões têm que respeitar uma distância mínima para evitar que a pessoa acione com uma única mão, né? Voltamos aí à burla, de acordo com a NBR 14152. E a parte de pedestais tem que ser ajustáveis para questões ergonômicas. Se você tiver um bimanual na máquina, um operador. Se você tiver dois operador, dois bimanual. Três operador, três bimanual. E assim por diante. Na máquina tem que ter uma chave seletora, onde ela especifica, ó, hoje eu vou trabalhar com um bimanual porque eu tenho um operador. Não, hoje eu vou trabalhar com dois bimanual porque eu tenho dois operador. Tem que ter um responsável para ajustar a máquina, né? Vai ter um cara que está com a chave ali da seletora, fala assim, quantos operador? Dois. Dois bimanual. Quantos? Três. Três. Tem que ter procedimento. Esse aqui é o nosso carinha, o CSD, Controle de Simultaneidade em 24. Desculpa. Bom, então voltando aqui, né, as máquinas e equipamentos cujo acionamento por pessoas não autorizadas possam oferecer risco à saúde física de qualquer pessoa, sistema de possibilidade de bloqueio, dispositivos de acionamento. Aqui fala sobre as partidas de parada e acionamento de interface de operação, que a partir de 2012 se fazem obrigatório, né? Porque como foi assinado em 2010, teve aí 2 anos para adequação, ou seja, a fase de processo de carência já foi, né? Então, operar em extra baixa tensão em 25 volts em corrente alternada e 60 volts em corrente contínua. Os componentes de partida de parada e acionamento de interface e operação de máquinas e equipamentos a partir de 2012. Possibilitar a instalação e funcionamento de sistemas de parada, conforme itens e subitens do capítulo anterior. Quando a apreciação de risco indicar a necessidade de proteção contra choques elétricos, operar em extra baixa tensão. Ou seja, anteriormente, em 2018, houve umas mudanças textuais da norma, né? Então ela falava assim, é obrigatório o uso de extra baixa tensão, aqui no item B, por exemplo. É obrigatório. Em 2018, no mesmo item B do item 12.4.13.1, houve uma alteração textual. Ou seja, não é obrigado a trabalhar em extra baixa tensão, é indicado trabalhar em extra baixa tensão ou outra maneira quando a apreciação de risco indicar, né? Então ele jogou para apreciação de risco a bucha de falar, olha, vamos trabalhar essa baixa tensão. Ah, mas aqui não dá, é impossível. Tá, então vão tomar outras providências para evitar o choque elétrico. E a apreciação de risco vai fazer isso. Poderá ser adotada outra medida de proteção contra choques elétricos conforme normas técnicas vigentes. Também foi feito para a questão de redundância, né? Antigamente falava assim, é obrigatório o uso do relé de segurança ligado a 2 contatores em série, positivamente guiado, fazendo a parada da máquina. Estava escrito isso, né? Aí a norma mudou. Hoje está escrito possui estrutura redundante, permitir que as falhas que comprometam a função de segurança sejam monitoradas e ser adequadamente dimensionado o estabelecido pelas normas técnicas vigentes. Ou seja, possuir estrutura redundante é 2. Permitir que as falhas sejam monitoradas, relé de segurança para monitoramento de falhas.
né? Só mudou o jeito de falar. Também é permitido o uso de controlador do motor, né? Desde que não haja risco decorrente, ou seja, a rampa de parada do inversor tem que ser igual ou menor o tempo de extinguir o movimento perigoso, né? Com contator ou sem contator quando a gente tiver STO, Safety Torque Off, ou SS1T, que é o Safety Stop One, ok? STO ele garante que a máquina não vai partir após ser energizada, né? Porque sempre que a gente para o inversor, existe lá um residual de energia nos IGBTs, né? Então isso pode fazer um movimento perigoso e voluntário da máquina por uma falha interna. Então o STO garante isso. E o SS1T ele garante que o STO só vai entrar depois que a rampa de desaceleração do inversor for respeitada, ok? E o SS1T é categoria 4, o STO é categoria 3. Então aqui, zonas de perigo de máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, tanto mecânicos como eletrônicos, né? Quando utilizados proteção que restringe o acesso do corpo à parte dele, devem ser observadas distâncias mínimas, né? Que é o tempo em que você penetra dentro da área de risco até a área de risco em potencial. Os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo a atender aos seguintes quesitos: categoria de segurança conforme a apreciação de risco, responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e capacitado, possuir conformidade técnica, instalação de modo que dificulte a burla. Ele deve parar os movimentos perigosos e a instalação de segurança deve ser realizada por profissional legalmente habilitado e capacitado. Quando não dá para instalar equipamentos elétricos, eletrônicos, a gente instala grades. Quando a gente instala grades, você pode usar ou não equipamentos eletroeletrônicos. Se a grade for fixa, mantida em sua posição permanentemente, que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas, não precisa de equipamentos de monitoramento. Se a proteção for móvel, que ela pode ser aberta sem uso de ferramenta, uma porta, por exemplo, ela deve ser associada a um dispositivo de intertravamento que indique se ela está aberta ou fechada. Quando que eu uso uma porta mecânica fixa ou móvel? Se ela for ter que ser aberta, né? Se essa área for ter que ser invadida mais que uma vez por turno de trabalho, ela tem que ser móvel. Então, basicamente, se você tiver que abrir aquela grade, retirar aquela grade, entrar naquela área mais que uma vez por dia, então você tem que fazer ela móvel. As proteções de grade são várias, né? Então nós temos proteções sensores, mecânicas, mecânicas com trava e por aí vai. Quando que eu tenho que usar uma chave simplesmente mecânica, né? Eu abri a máquina para. Quando a máquina tem freio. E quando que eu devo usar uma máquina uma chave com bloqueio, né? Ou seja, ela trava, ela não deixa eu abrir a porta quando a máquina tiver inércia. Então nós temos chaves disponíveis de monitoramento sensoras, mecânicas e mecânicas com bloqueio, que ela evita que você abra a porta antes da máquina parar. É que não as máquinas de lavar hoje em dia, né? As de lavar roupa. Se a máquina estiver funcionando, você não abre a porta. Você primeiro precisa parar a máquina para depois abrir a porta, ok? Se ela tiver freio, beleza, ela vai te permitir. Então, vai ser a apreciação de risco que vai identificar se você usa uma chave sensora, chave mecânica, mecânica com bloqueio e por assim diante. Chave. Aqui nós temos as chaves de intertravamento sem retenção, que são aquelas que você usa quando a máquina tem freio, né? A gente tem vários modelos lá na Desmotor. Aqui nós temos a chave de intertravamento com retenção, que ela segura a abertura da porta enquanto a máquina não demonstrar parada, ponto zero. E isso a gente pode monitorar por temporizadores, por relé de segurança temporizado, por relé de segurança de movimento zero. Tem várias maneiras de se utilizar. Por isso que o projeto elétrico também é muito importante, que ele vai te indicar o produto correto a ser utilizado. Nós temos vários tipos de relé, né? Para cada tipo de adequação, categoria de risco, 2, 3, 4, para monitorar a máquina parada, para temporizar a parada da máquina. Então eu tenho vários tipos de relés, né?
controladores configuráveis, controlador lógico, relé de segurança, relé programável. E cada um desses vai atuar com os dispositivos de segurança. Por exemplo, eu tenho sensores RFID e sensores magnéticos de segurança para monitorar portas, que são sensores de proximidade. E eu tenho as chaves mecânicas, que são, como o próprio nome diz, chaves mecânicas, que são atuadas através de linguetas mecânicas. Os relés de segurança, quando a gente fala mecanicamente guiados, é isso aqui, tá, gente? Ó. Então, todos os contatos trabalham em função de todos os contatos. Ou seja, se eu bloquear um contato, esse cara aqui, ó, o contato colou, por exemplo, né? O NF ele vai manter aberto. E o NA, que era aquele cara, vai manter fechado. Dentro do meu relé de segurança, eu tenho 2 relés de segurança trabalhando dessa maneira, em trilhos separados. Os meus relézinhos de segurança, eles são de lotes diferenciados, para evitar, sabe aquela conversa? Ah, deu um problema nesse lote aí. Então, nesse caso, nunca vai haver uma falha. Isso aumenta o meu MTTF e aumenta o meu PL. Lembra da 13849? Aumenta o meu PL. Esse é o nosso relé de segurança. Nesse desenho classificado, é especificado como categoria 1. Nós temos aqui o CPD e o CPAD hoje dentro da VEG. Nós temos uma linha grande de relé de segurança, que não vai dar tempo de falar toda aqui, mas todos os modelos de relé de segurança nós temos, e a Desmotor tem disponibilidade para vocês. Tantos os botões de emergência, hoje tudo quanto é botão de emergência, ele é obrigatoriamente necessário usar 2 canais, ou seja, o bloco duplo ligado a um relé de segurança. E o botão de emergência é muito importante que ele esteja sempre funcionando, né? Porque, por exemplo, nesse vídeo aqui, uma desbobinadeira, uma máquina inofensiva, até que se prove o contrário, e aí a gente está provando que a máquina é perigosa, apesar de parecer despretensiosa. E o que aconteceu ali? Cadê o botão de emergência? Todo mundo desesperado, querendo parar a máquina, e aonde que está o botão de emergência? Um simples toque no botão de emergência poderia salvar vidas, né? Então, o dispositivo de parada de emergência deve ser proporcionado em locais de fácil acesso e visualização, mantido permanentemente desobstruído, interconectado sobre condição de operação previstas, usado como medida auxiliar, não podendo ser alternativo, e acionados projetados para fácil atuação. Os acionadores, prevalecer sobre todo o comando da máquina, provocar a parada imediata do processo e ter sua função disponível e operacional a qualquer tempo. O acionamento do dispositivo de parada de emergência deve reter o funcionamento da máquina por completo. E o desacionamento deve ser possível apenas como resultado da ação manual e intencional. Você tem que ir lá, desatuar. Para a máquina voltar a funcionar, você tem que resetar o sistema e aí sim dar o start. Esses acionadores tipo cabo, né, são chaves de emergência acionada por cabo. Nesse caso da desbobinadora, ela poderia ter evitado um acidente. A gente poderia ter instalado ela num ponto estratégico ali, onde no primeiro giro que a pessoa desce, ela já iria arrastar o cabo pelo peso do corpo, acionado a emergência e parado a máquina, que a gente chama de máquinas de arraste, né? Então, essas chaves são colocadas em calandas, desbobinadeiras, esteiras. Aqui é um sisteminha que a gente usa para liberar ou não as travas de segurança, né, de uma chave de emergência acionada por solenoide, para uma máquina que tem inércia, um misturador, por exemplo, né? Calços de segurança, para quem não conhece, isso é especificamente para prensas. Dentro da NR12 está descrito como dispositivo de retenção mecânica. Ele serve para segurar o martelo da prensa para que ele não despenque por gravidade, simplesmente. Às vezes o operador não, às vezes o pessoal da manutenção vai fazer manutenção com a ferramenta de baixo lá para ganhar tempo, né? Para não ter que tirar, pegar empilhadeira, tudo. Às vezes é só um ajuste fino. Então, dentro da própria prensa, ele vai lá e coloca.
Então, esse calço é para evitar que a prensa escorregue ou que ela caia, o martelo, que o martelo caia por gravidade, estoure tudo lá e ele vem abaixo, né? E isso pode acontecer. Então, a WEG, ela fornece os calços de segurança certificados, tá? Nossos calços suportam até 20 toneladas em descanso. Eles devem ser colocados também estrategicamente na máquina, sendo monitorados por chaves de intertravamentos que desliguem a máquina quando ele é retirado do seu local de uso. E isso é um acidente causado por uma falta do uso de dispositivo de retenção mecânica. Acidente real, tá, gente? Cortinas de luz são dispositivos fotoelétricos, né, que emitem luz infravermelha não visível e elas monitoram uma área pré-determinada onde há invasão de pessoas para o processo produtivo. Então você está vendo ali em movimento e ela forma uma cortina de luz não invisível, obviamente. Então elas protegem uma área pré-determinada. A cortina de luz, a da WEG, no caso, ela protege uma área de até 1,60 m de altura por 10 de largura, ou seja, o emissor e o receptor, eles conseguem ficar até 10 metros de distância um do outro se enxergando. E eu tenho cortinas de luz de 200 mm até 1,60 m certificadas, categoria 4, PLSU 3. As nossas cortinas de luz são as únicas cortinas de luz fabricadas no Brasil. Não existe outro fabricante de cortina de luz nacional. Ou seja, a minha cortina de luz ela é feita a manutenção aqui no Brasil mesmo, né? E através dos nossos assistentes técnicos também, alguns, nem todos. Então você vê cortina de luz da WEG espalhada por todo o Brasil, inclusive em pedágios, né? Como a gente brincou aqui no início. Cortina de luz da WEG tem blank flutuante, que permite inibir alguns blanks, né? Alguns feixes, de acordo com a especificação da análise de risco. O blank é programado na própria cortina de luz, simples, de fácil programação. Eu tenho a cortina de luz de 14 milímetros e 29. Isso é a resolução, a distância entre os feixes, que é para proteger dedo ou mãos e membros. Aqui são várias aplicações de cortina de luz. Nós temos, então, como eu falei para vocês, vários modelos. A gente não vai entrar na configuração nem no detalhe de cada um, né? Mas nós temos relés de segurança configuráveis, PSRW, que ele permite o uso de vários componentes e mantém a categoria 4 dele, né? Até 4 componentes ele mantém a categoria 4. CLP de segurança, aí a gente já fala em processos processos maiores, né? Por exemplo, a nossa CPU, só a nossa CPU já garante 10 elementos de segurança na CPU. Ela tem 10 entradas em duplo canal, ou seja, ela tem 20 entradas. Então eu consigo colocar 10 cortinas de luz num único CLP de segurança e manter a categoria 4. Aí ele tem módulos de expansão, né? Eu consigo colocar o CPU mais 14, que é aumento de I/Os, módulos de comunicação, de movimento. O nosso software é gratuito, né? Como todo software de produtos da WEG. Sistemas de controle de segurança são mini painéis que a gente monta para adequação de um sistema de segurança para pequenas máquinas, né? Esse painel ele pode ser configurado em categoria 2, 3 ou 4, de acordo com o que o cliente quiser. E aí a gente fala das proteções, que elas devem ser projetadas e construídas de acordo com os requisitos de segurança, cumprir funções, ser constituído de material resistente, fixação firme, não criar pontos de esmagamentos, não possuir extremidades cortantes, resistir aos ambientes de uso, né? Higiene, dispositivos de tratamento de proteção, ação positiva e não acarretar riscos adicionais. Todo sistema de segurança, quando acionado, ele deve, por obrigatoriedade, ter um reset manual, cortina de luz e alguns projetos, quando a apreciação de risco indicar, não precisa de reset manual, né? E esse é o nosso sistema de proteção e dispositivos de segurança.
Aí depois a gente fala sobre manutenção, inspeção, preparação e ajuste das máquinas, né? Isso precisa ser constante, bloqueios mecânicos. Quando a gente vai fazer uma adequação, uma manutenção, perdão, numa máquina, tem procedimento. Isso está dentro da NR12, né? Chave de lockout, tagout, ou seja, você foi fazer manutenção, você tem que bloquear a máquina para que o operador não chegue e vá trabalhar na máquina e você está lá dentro da máquina trabalhando e assim ocorra um acidente. Então, quando o eletricista vai fazer a manutenção, ele põe o cadeado dele. Quando o mecânico vai fazer a proteção, ele põe o cadeado dele. O eletricista acabou o serviço, tira o cadeado dele. O mecânico acabou o serviço, tira o dele. Cada um tem o seu cadeado. Quantas pessoas estiverem envolvidas, vão ser quantos cadeados tiver ali no processo para evitar um acidente. Acidentes por falta de NR12 são mais comuns do que a gente imagina. O nosso país, hoje, ele é o 4º país do mundo em acidentes de trabalho. Nós estamos em 4º lugar no mundo com mais acidentes de trabalho. Tem alguns exemplos de máquinas adequadas, né? Ou seja, onde que precisa de adequação? Qualquer tipo de empresa, metalúrgica, farmacêutica, alimentícia, frigoríficos, eletrônicas. Essa aqui é uma empresa eletrônica, aqui é uma empresa só de eletrônicos, com várias adequações. É uma empresa de linha branca. Ou seja, adequação de máquina é obrigatória em todo tipo de empresa. Pessoal, aqui a gente fez um resumo muito resumido mesmo, muito resumido, um bem sucinto sobre a NR12. A gente tem aqui uma extensa norma para poder falar. Dentro da VEG, como eu falei para vocês, tem um curso de NR12 de 4 dias. São 8 horas por dia, né? Começa às 8, acaba às 5, são 4 dias. Aí a gente fala bastante sobre apreciação, sobre aplicação, sobre produto. E aqui foi mais um resumão. Quem tiver interesse, meus dados estão aí. O pessoal da Desmotor também tem nosso contato, eles são os nossos parceiros aí principais aqui da região. Então, fico à disposição. E estamos aqui abertos a algumas perguntas até o meio-dia. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, a gente pode estar respondendo. Certo, Thaís? Obrigado, gente. Certo, isso mesmo. Paulo, obrigada pela sua apresentação. É legal que eu já vi algumas vezes você falando sobre a R12, mas é sempre bacana que eu sempre fico bem interessada, principalmente nessa parte de como é perigoso, né? Aquele vídeo lá do pessoal lá sem ergonomia, dá uma aflição ver. Então Não, é são sempre, vários cantos. então é legal que a gente sempre aprende, né? Sempre tem mais informações para a gente aprender. Tem algumas perguntas aqui. Voltando para aquele assunto lá, teve uma pessoa que perguntou sobre aquela questão de poder assinar o projeto de segurança. Aham. O Bruno perguntou, nem com CFT ativo, de acordo com a norma, podem até, se não me engano, 800 kVA. Uhum. Então, eu não tenho certeza. Para a gente não falar nenhuma bobagem aqui, como eu falei, né? O CREA, ele te dá responsabilidades e até vários, né? Até determinadas potências, né? Então, para a gente não falar bobagem, deixa eu consultar o nosso professor Joubert. Certo. A priori, o que eu sei é engenheiro eletricista de formação, mas é engenheiro eletricista para assinar projeto elétrico, né? Para assinar a apreciação em si, 12.100, 1453, HRN, é só o engenheiro, o engenheiro de segurança. Projeto elétrico que a gente precisa dar uma confirmada, mas eu vou confirmar isso e passo para você, depois a gente responde Isso. ao Bruno. A gente pode, como bastante gente teve essa dúvida, a gente pode ver alguma forma de informar todo mundo para ele já contempla todo mundo aí que tiver essas
diversas formações. Show de bola. A gente Tinha tem um- mais algum... O Ronaldo estava com a mão erguida, o Ronaldo Barros. Ronaldo, nesse estilo que a gente está de webinar, a gente não consegue abrir sua O câmera, o áudio, mas manda aqui no chat, que aí a gente compartilha a sua pergunta para o Paulo responder. Tem uma pessoa que eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa, mas perguntou: qual o tamanho máximo para um cordão de emergência? Então, não existe tamanho máximo, né? Existem equipamentos. Por exemplo, a nossa chave de emergência acionada por cabo, por determinação do fabricante, ou seja, a WEG, né? Até 60 metros eu posso usar uma chave só. Acima de 60 metros eu tenho que usar uma chave numa ponta e uma chave na outra. Aí vai depender do fabricante da chave. Por exemplo, eu tenho uma chave de bidirecional, né? A chave que eu mostrei no slide aqui é uma chave unidirecional, mas eu tenho a chave bidirecional, que aí ela pode ser usada até 120 metros. Aí eu tenho uma chave menorzinha, que ela é para ser usada até 12 metros. Tá? Mas não existe uma determinação de norma, existe sim a determinação do fabricante, de acordo com o equipamento dele. Então, nós temos dentro do nosso portfólio chaves que atendem até 60 metros, somente uma chave, acima disso duas, e a bidirecional, que ela atende até 120 metros. Certo, legal. Deixa eu ver. A Bianca perguntou aqui, Paulo, que ela gostaria de mais informações sobre o treinamento específico da WEG, aquele que você falou que é de mais dias, que é presencial. Aí eu vou passar para você o contato dela, ela pediu para eu enviar mais detalhes por e-mail. Tá, se ela, só rapidinho, ela entrando no site da WEG, lá na página de treinamentos, ela vai ter todo o cronograma de treinamentos e todas as informações sobre o curso. Mas basicamente a gente vai falar sobre NR12, são 8 horas. O curso tem um lá em Jaraguá do Sul e um em São Paulo, 4 vezes por ano. Agora em novembro, na última semana de novembro, tem um em São Paulo, que é o último do ano, depois só o ano que vem. Mas pede para ela entrar em contato, a gente passa direitinho para ela, ou ela pode entrar no site também, lá tem bastante dicas sobre o curso. Estou mandando o link do site aqui também, que aí tem alguns cursos, né, que já estão disponíveis e tal, e tem, às vezes, a informação sobre os presenciais está nesse site também, né? O novo calendário só sai em fevereiro. O calendário que está lá são os cursos que já estão acabando. Já foram, né? Mas aí o pessoal já dá uma lida lá para... Mas dá para ter uma ideia. Para ter uma ideia do que vai ter no ano que vem, né? Isso. Agora apareceram uma... pessoal, só para deixar claro, aqui tem umas dúvidas assim mais sobre o treinamento em si. Então, assim, vou pedir para vocês, o Rafael compartilhou aí no chat um link do formulário. Então, como é que funciona o certificado digital? A gente pede para que vocês, por favor, até para nos ajudar sempre a gente poder melhorar, vocês respondam a pesquisa de satisfação. E aí, lá na pesquisa, vocês podem manifestar o interesse em receber o certificado digital. E aí, provavelmente, entre a próxima semana e a outra, no máximo, a gente encaminha para vocês por e-mail. Sobre a gravação desse treinamento, a gente vai colocar no nosso YouTube. Vou pedir para a gente postou algumas vezes aqui no chat, mas vou pedir para o Rafael postar, por favor, novamente aqui o link. E aí vocês podem também conferir lá outros vídeos que a gente tem e também outros treinamentos que foram gravados. Agora, para a gente continuar com mais algumas... Tem mais algumas 2 perguntas aqui, Paulo, para a gente fechar aí, que a gente tem mais 4 minutinhos, né? O Valdeni falou: no torno mecânico, é melhor instalar um sensor ou uma cortina de luz? Como eu falei, né? Para cada aplicação, para cada torno mecânico, a gente tem vários modelos de torno mecânico, mas, por exemplo, eu já vi em torno mecânico proteções mecânicas de acrílico, né? Onde ela desce em cima da área ali de torneamento, né? E já vi serem usadas chaves sensoras e chaves mecânicas. Então, a apreciação de risco, ela avalia o ambiente de uso. Às vezes você tem muito pó, às vezes tem muita
trepidação, às vezes tem muito óleo. Então, o ambiente de uso também determina se a gente vai usar X ou Y, mas pode ser usado as duas junto com as proteções mecânicas para voar cavaco ou para você acessar com a mão. Tem várias. Então, não tem determinância assim. Você pode usar mecânica ou sensora. Vai depender do seu ambiente de uso e da aplicação mesmo. Legal. Sobre essa questão de produto, também tem mais algumas dúvidas. Numa máquina, o Wellington perguntou, numa máquina onde tem barreira de luz, utilizando o CLP de segurança, ao adentrar a barreira de luz, o equipamento para. Mas o retorno do seu funcionamento tem que passar por botão reset ou não há necessidade? Pode retornar sozinho o movimento após a liberação da barreira de luz? Pode trabalhar das duas maneiras. Pode requerer o reset manual, ou você pode deixar a cortina em reset automático. Aí, a análise de risco vai avaliar se e também o processo produtivo. Imagina uma prensa, se você for deixar com a reset manual, a pessoa tem que toda hora resetar para voltar a trabalhar. Resetar, você inviabiliza o processo, mas você tem que prezar pela segurança. Se pela segurança tem que ter manual, vai ser reset manual. Se pela segurança e o processo produtivo dá para deixar automático, vai ser automático. Então, você pode trabalhar das duas maneiras. Vai depender da apreciação de risco e do projeto da máquina. Legal. E aí, por último, a gente tem uma pergunta do Marcos. Em máquinas antigas, como esteiras de linha, que não tem botão de emergência, posso pôr apenas umas chaves seccionadoras compactas MSW e usar cadeados de bloqueio? Então, o cadeado de bloqueio seria no sistema no painel de liga e desliga, né? E a seccionadora. Na esteira, se é o que eu estou entendendo, né? Por isso que a gente precisa de uma apreciação de risco. Na esteira, imagina uma esteira transportadora. Ela tem partes móveis e partes de arraste. Então, se for uma esteira muito extensa, 15, 20, 30 metros, às vezes a pessoa que está se machucando, que está no acidente, ela está distante de você e você tem que ter um acesso ali para parar a máquina. Então, por isso que a gente usa esses cordões de segurança em toda a extensão da esteira. E também tem que usar o chave de bloqueio e a seccionadora MSW. Na verdade, você tem que usar tudo. Normalmente, a apreciação disso vai falar para você colocar MSW, colocar a chave de bloqueio e usar também a chave de corda da emergência. Legal, ótimo. Pessoal, é isso, meio-dia já. A gente agradece a presença de vocês, né, a disponibilidade de poder estar aqui nesse tempinho conosco. Nós da Desmotor ficamos à disposição. Quem tiver desejo de receber o certificado, por favor, responda aqui a pesquisa de satisfação, e aí a gente retorna para vocês em breve. Queria agradecer ao Paulo também aí pela disponibilidade de estar mais uma vez aí conosco, fechando o nosso cronograma de treinamento online com sucesso, aqui falando dos equipamentos de segurança e adequação à norma. E é isso, Paulo, quer deixar algum recado aí para o pessoal? Obrigado pela atenção. Eu sei que o assunto é maçante, né? É chatinho, porque é norma, né? A gente tem que ler norma. Como que você desvenda a norma? Lendo, lendo, né? Mas a gente tenta tornar o curso mais interessante, né? Atrativo, pessoal, mesclando aí normas e aplicações. Agradeço a atenção, agradeço a você, Thaís, a Desmotor, pelo convite, pela oportunidade, né? E é isso. Obrigado pela atenção, um bom dia, uma boa semana a todos aí. Obrigada, Paulo. E aí, continuem, pessoal, esses treinamentos a gente sempre está compartilhando nas nossas redes sociais. Para o ano que vem, estamos preparando também os novos treinamentos. E aí, fiquem conosco aí, sempre nos acompanhando. E desejo para vocês também uma ótima semana. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.